Eu nunca pensei que a vida pudesse mudar em um único instante, mas aconteceu. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Você não vai querer perder essa história emocionante de fé, esperança e amor verdadeiro, que vai mudar a sua perspectiva sobre a vida. O dia começou cinzento, o céu carregado de nuvens espessas que pareciam pesar sobre os meus ombros. O vento gelado cortava o meu rosto e eu podia sentir cada fio de cabelo sendo sacudido com força, como se o universo inteiro tentasse me avisar do que estava por vir. Eu caminhava apressada pelas ruas estreitas de Seul, sentindo o concreto frio sob meus tênis, o cheiro do asfalto molhado misturado com o aroma distante de pão fresco das padarias matinais. Meu coração disparava de ansiedade e medo, cada passo ecoando no meu peito como um tambor de guerra. Minha mente girava em círculos. Descobrir que estava grávida foi como receber uma sentença de morte silenciosa. Aquele teste no banheiro do meu pequeno apartamento ainda estava cravado na minha memória. 2 linhas vermelhas, brilhantes, cruelmente inegáveis. Eu queria gritar, mas não tinha voz. Queria chorar, mas as lágrimas não vinham. Só havia um vazio frio que me consumia, como se tudo que eu conhecia tivesse desaparecido de repente. E foi nesse turbilhão de pensamentos que eu o vi pela primeira vez. Sentado no café da esquina, aquele rapaz com o cabelo escuro levemente bagunçado pelo vento, lendo a Bíblia com uma serenidade que me irritou e, ao mesmo tempo, despertou uma curiosidade que eu nem esperava sentir. Algo nele parecia diferente. Ele não me olhou diretamente, mas havia uma luz ao redor dele, um tipo de calma que eu nem sabia que existia. Senti meus dedos formigarem e meu estômago se revirar, uma mistura de confusão e inexplicável esperança. Me aproximei do café tentando disfarçar o meu nervosismo. Cada passo meu era acompanhado do barulho distante de carros, das buzinas irritantes, do tilintar de xícaras e do cheiro forte de café recém-passado. A porta se abriu com um som agudo e o aroma quente e acolhedor invadiu minhas narinas. Eu hesitei no limiar, sentindo os olhos de algumas pessoas me estudando, mas o que realmente me paralisou foi a presença dele. Ele fechou a Bíblia e levantou os olhos, encontrando meu olhar de forma breve. Um sorriso discreto surgiu, e por um segundo, aquele sorriso foi o suficiente para fazer o meu peito apertar de uma forma estranha. Eu não sabia o que esperar, mas algo dentro de mim sabia que a minha vida não seria mais a mesma depois daquele encontro. Enquanto eu me sentava, meu coração ainda acelerado, comecei a ouvir as palavras dele, suaves, quase sussurradas, mas carregadas de convicção. A vida é um presente que Deus nos dá, mesmo quando não conseguimos enxergar valor nela. Cada existência tem um propósito, mesmo que o mundo tente nos convencer do contrário. Essas palavras cortaram minha defesa como uma faca afiada. Eu queria rir de ironia, queria ignorar, queria fugir, mas não consegui. Algo dentro de mim começou a se mexer, uma pontada de dúvida que eu não conseguia explicar. Ele continuou falando, mas não apenas com palavras. Havia um brilho nos olhos dele que transmitia fé, compaixão e um tipo de esperança que eu nem sabia que podia existir. Ao sair do café, o vento frio me atingiu novamente, mas dessa vez eu senti um calafrio diferente, não apenas de medo, mas de expectativa. Eu sabia que aquela manhã marcaria o início de uma decisão que poderia mudar tudo. O meu plano de terminar a vida que crescia dentro de mim estava em perigo. E com ele, a minha própria compreensão sobre amor, perdão e propósito. Quando cheguei ao meu apartamento, fechei a porta e sentei no chão da cozinha, o teste de gravidez ainda na minha mão. Meu estômago embrulhou, minhas mãos tremiam. E de repente,
uma pergunta cruel ecoou dentro de mim. Será que eu consigo desistir do que planejei? No quarto silêncio da noite, ouvi um som que parecia vir de dentro de mim, uma oração que eu não sabia que ainda existia. Sussurrei palavras desconexas, pedindo orientação, pedindo perdão, pedindo uma saída que não me deixasse quebrada. Eu não sabia que naquele momento a minha vida começaria a ser costurada de novo, fio a fio, por alguém que sequer sabia meu nome, mas que acabaria mostrando a mim a verdadeira força do amor de Cristo. Então, ao olhar pela janela, vi uma luz fraca de rua refletindo no vidro. Algo se moveu na sombra do prédio vizinho, rápido e silencioso. Um frio percorreu minha espinha. Eu não estava pronta para o que estava por vir. E no fundo, sentia que aquele rapaz, com a sua calma quase sobrenatural, seria parte de algo muito maior que eu mesma. Um toque na maçaneta da porta. Nenhum som. Só a certeza de que alguém estava lá, esperando. Você já se sentiu tão perdida que não conseguia enxergar valor em sua própria vida? O que te faria abrir o seu coração para a esperança? Algumas conversas têm o poder de quebrar todos os muros que construímos em torno de nós, mas algumas palavras também podem nos prender a um medo que nunca imaginamos sentir. A manhã seguinte chegou cinzenta e silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração junto comigo. O ar carregava um cheiro de chuva recente, úmido misturado com o perfume suave de flores de cerejeira que insistiam em brotar nos canteiros da rua principal. Cada passo que eu dava parecia ecoar como um lembrete cruel da responsabilidade que eu carregava. Senti meus dedos gelarem ao tocar a alça da mochila e, ao abrir a porta do café, fui imediatamente atingida pelo aroma doce do café torrado e pelo calor acolhedor que contrastava com o frio lá fora. Ele estava lá, exatamente no mesmo lugar de ontem, mas dessa vez sua expressão mudou quando me viu. Não era apenas o sorriso discreto, havia algo mais profundo nos olhos dele, como se pudesse enxergar além da superfície, direto para o turbilhão que eu tentava esconder. Meu coração acelerou e cada célula do meu corpo parecia gritar para que eu fugisse, mas algo me prendeu ali. Ele se levantou suavemente e o som dos passos dele no chão de madeira ressoou pelo café como se fosse um metrônomo ditando o ritmo do meu medo e da minha curiosidade. "Bom dia", disse-ei, com voz calma, quase hipnotizante. "Posso me sentar com você?" Eu assenti, sem coragem de falar, e ele se acomodou à minha frente. O café quente entre nós exalava um vapor que trazia uma sensação de conforto e vulnerabilidade ao mesmo tempo. Eu podia ouvir o tilintar das xícaras, o murmurinho de conversas distantes, mas tudo parecia em câmera lenta, cada detalhe amplificado. O cheiro de pão fresco e chocolate misturava-se àquele momento, criando um ambiente quase irreal. Ele me olhou por um instante e então começou a falar de coisas simples, mas carregadas de significado. A importância de enxergar beleza nos pequenos gestos, a forma como a fé pode nos sustentar nos momentos de desespero e, principalmente, como Deus nos conhece melhor do que nós mesmas nos conhecemos. Cada frase dele era como uma brisa suave atravessando a nevoa densa do meu medo. Você sabia que mesmo nos dias mais escuros Deus tem um propósito para cada vida? Eu sei que às vezes parece impossível enxergar valor, mas cada existência é única, preciosa. A sua também é. Eu não conseguia responder. Minhas mãos tremiam ao redor da xícara de café, o calor quase queimando minha pele, mas eu estava paralisada.
Não pelo frio, não pela insegurança, mas por uma mistura confusa de esperança e culpa. Lembrei do teste de gravidez em minhas mãos, do silêncio que se seguiu depois que ele ter mostrado a mim a primeira faísca de compaixão. Minha mente gritava: você não pode se apegar, você precisa continuar com o plano. Mas o meu coração, esse traidor silencioso, começou a se questionar. Eu não sei se consigo, murmurei quase sem ar. Não sei se posso ter esperança quando tudo parece tão perdido. Ele inclinou-se levemente, seus olhos fixos nos meus, e tocou minha mão por um instante, breve, mas suficiente para enviar um choque elétrico por todo o meu corpo. Meu estômago se revirou, minhas lágrimas ameaçaram escapar e eu senti uma sensação estranha. Medo, sim, mas também uma promessa silenciosa de que algo maior estava acontecendo. O mundo lá fora continuava cinzento e pesado, mas ali, naquele café, havia uma pequena chama acesa, tênue, mas firme. Quando olhei pela janela, a chuva começava a cair novamente, pingos grossos que batiam no vidro como som de tambor, cada gota refletindo a luz fraca do poste da rua. Foi quando ouvi um sussurro interno, quase como se fosse Deus falando diretamente ao meu coração. Valor, vida, esperança. Não ignore estes sinais. Um rapaz cristão se levantou de repente, pegando sua mochila, e olhou para mim com uma seriedade que contrastava com a sua gentileza habitual. Eu preciso ir, mas lembra, cada escolha importa, cada vida importa. Não se esqueça disso. E com isso, ele se foi, deixando para trás o eco das palavras dele, o aroma do café e a sensação de que algo dentro de mim começava a mudar. Senti um arrepio percorrer a minha espinha. A campainha do meu apartamento toca, mas não há ninguém à porta. Apenas o bilhete e uma sensação inquietante de que minha vida está prestes a mudar de maneira que eu não consigo controlar. Quando você se sente perdida, já parou para ouvir as pequenas mensagens de esperança que aparecem na sua vida? Você conseguiria dar um passo mesmo com medo, confiando que Deus está te guiando? Eu não sabia mais se o meu coração me enganava ou se Deus finalmente começava a falar comigo através de cada respiração, cada pensamento, cada dor que eu tentava esconder. O sol da manhã entrava timidamente pelas frestas da janela, tingindo meu quarto com tons dourados e pálidos. Eu estava sentada na cama, abraçando os joelhos, sentindo o colchão frio sobre minhas costas e o cheiro de lençóis recém-lavados misturado com uma leve fragrância do café da manhã que minha vizinha distraída deixara passar pelo corredor. Cada detalhe parecia amplificado, como se minha mente tivesse se tornado uma lente que captava cada som, cada cheiro, cada sensação. O coração batia acelerado, não apenas pelo medo da gravidez, mas pelo toque das palavras dele que ainda ecoavam na minha cabeça. Cada vida importa. O teste de gravidez ainda estava sobre a mesa. Seus 2 riscos vermelhos pulsando em minha mente como sinais de alerta. Eu queria fugir deles, ignorar sua existência, mas não conseguia. Cada vez que olhava para aqueles riscos, uma mistura de desespero e curiosidade me dominava. O medo do julgamento, da responsabilidade, da mudança radical que se aproximava, me fazia querer fechar os olhos e desaparecer. Mas havia uma faísca de algo diferente, uma pontada de esperança que eu não conseguia nomear,
como se estivesse sendo convidada a enxergar valor em algo que eu antes julgava perdido. Quando o telefone vibrou, senti um frio percorrer minha espinha. Era uma mensagem dele. Espero que seu dia comece bem. Lembre-se, você não está sozinha. Não havia nome na mensagem, mas eu sabia quem era. Meu coração disparou e senti minhas mãos suarem. Era um gesto simples, mas ao mesmo tempo carregado de significado. Alguém que se importava de verdade, que enxergava mais do que eu mesma conseguia ver. O dilema interno aumentava a cada hora. Caminhando pelo quarto, observando as paredes silenciosas, refletia sobre todas as escolhas erradas que eu já havia feito. Todas as vezes que eu tentei fugir da responsabilidade. Todas as vezes que eu tentei esconder o meu verdadeiro eu. Mas pela primeira vez senti um peso diferente. O peso da esperança. Não era alívio total. Era apenas um sopro de consciência que dizia: existe um propósito aqui, mesmo que você ainda não veja. Naquele dia, decidi caminhar até o parque próximo, buscando algum tipo de clareza. O vento fresco da tarde bagunçava meus cabelos e trazia o cheiro de grama molhada, árvores balançando suavemente, folhas caindo e rodopiando pelo caminho. Cada som, crianças brincando, pássaros cantando, o barulho distante de bicicletas, parecia ecoar dentro de mim, cada detalhe amplificando o conflito que eu carregava. Foi ali, sentada no banco de madeira frio, que ele apareceu novamente, sorrindo com uma mistura de timidez e gentileza que parecia iluminar tudo ao redor. "Está bem?" perguntou, sentado ao meu lado. Eu queria dizer que sim, mas a verdade era que o meu coração estava em pedaços. Não totalmente", murmurei, desviando o olhar. Ele observou minha expressão com paciência, sem pressa, e colocou uma mão sobre a minha, tão leve que mal senti o toque, mas suficiente para que o meu corpo inteiro reagisse, arrepiando da ponta do cabelo até os pés. Ele não disse nada por alguns segundos, só segurou minha mão, transmitindo calma. Depois falou: "Eu sei que é difícil, mas a vida é cheia de momentos em que precisamos escolher acreditar, mesmo que doa." O calor da mão dele contrastava com o frio do banco e senti uma sensação estranha de segurança, algo que eu não acreditava mais existir. Um sorriso tímido surgiu em meus lábios, quase imperceptível, mas verdadeiro. Eu ainda estava com medo, ainda lutava contra meus planos, mas uma pequena semente de esperança começava a crescer, alimentada por sua presença, por suas palavras e por aquele toque quase sagrado. Quando o sol da manhã começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, ele levantou-se, olhando para mim com intensidade e ternura. "Eu preciso ir, mas cuide-se de você mesma. Você é mais forte do que pensa e Deus está contigo em cada passo." E com isso, desapareceu entre as árvores do parque, deixando-me ali, sentindo a brisa bater no fresco, ouvindo o último canto dos pássaros antes da noite e percebendo que algo em mim estava mudando. Mas então, quando pensei que poderia respirar aliviada, ouvi meu celular vibrar com uma nova notificação. Era uma foto enviada sem texto, uma ultrassonografia. Meu corpo congelou, o coração bateu descompassado e uma pergunta se formou dentro de mim, aterrorizante. Como eu vou enfrentar isso agora? A foto da ultrassonografia em meu celular. A vida que eu tentava ignorar está diante de mim, impossível de evitar. E no canto da imagem uma sombra parece se mover. Ou será apenas a minha imaginação? Quando você se depara com uma decisão que parece impossível, consegue ouvir a voz de Deus dizendo que ainda há esperança,
e propósito mesmo na situação mais difícil. Eu tentei fugir da verdade, tentei ignorar o que acontecia dentro de mim, mas a vida tem uma maneira cruel de nos forçar a encarar nossos medos. O dia começou com uma luz difusa entrando pelas cortinas do quarto, iluminando o pequeno apartamento que cheirava a café frio e lençóis amassados. Meu coração pulsava descompassado, cada batida lembrando-me que algo dentro de mim já não era mais apenas meu. O teste de gravidez ainda repousava sobre a mesa de madeira, como um lembrete silencioso e implacável do que eu precisava enfrentar. O vento frio soprava através da janela entreaberta, fazendo os papéis na escrivaninha dançarem e trazendo consigo o cheiro úmido da rua, uma mistura de chuva recente e poluição da cidade. Cada som, cada detalhe parecia amplificar minha ansiedade, e a minha mente girava em círculos entre o desespero e uma estranha sensação de esperança que eu não conseguia nomear. Minha primeira tentativa de lidar com a realidade foi ligar para minha melhor amiga, Hyun-ji, buscando apoio, mas a conversa apenas reforçou meu medo. Ela suspirou do outro lado da linha, suas palavras carregadas de julgamento mesmo sem intenção. Você tem que pensar bem, não é só sobre você. Isso muda tudo, não acha? Eu me senti esmagada pelo peso da sociedade, pelas expectativas familiares e pelos olhares invisíveis de julgamento que eu imaginava pesando sobre mim. As lágrimas vieram silenciosas enquanto eu me encostava à parede do quarto, sentindo cada centímetro do meu corpo se contrair sobre o medo e a culpa. Foi nesse estado que ele apareceu novamente, como se tivesse ouvido meu coração gritar em silêncio. Ele entrou no café onde eu costumava me refugiar, trazendo consigo a mesma calma que parecia irradiar dele mesmo em meio ao caos da cidade. O aroma do café fresco misturava-se ao cheiro doce da flor de cerejeira do lado de fora, criando um contraste quase mágico que me fez suspirar involuntariamente. Seus olhos encontraram os meus e eu senti uma pontada de conforto. Um alívio tímido que não ousava sentir há dias. Você não precisa enfrentar isso sozinha, ele disse suavemente, sentando-se ao meu lado. Eu queria acreditar. Queria que suas palavras fossem suficientes para apagar o meu medo. Mas a realidade era mais cruel do que qualquer discurso de esperança. Mas eu não sei se consigo, murmurei, olhando para as minhas mãos trêmulas sobre a mesa. Ele inclinou-se ligeiramente, capturando minha mão entre as dele, e o simples toque foi como uma âncora lançada em meio a uma tempestade. Não se trata de coragem sozinha, ele disse com um brilho de sinceridade nos olhos. É sobre dar um passo de cada vez, permitindo que Deus guie você mesmo quando tudo parece impossível. Ele não deixa a gente sozinho, mesmo nos momentos que mais tememos. Enquanto ele falava, senti uma mudança sutil no meu coração. A tensão que sentia dentro de mim começou a se misturar com uma nova sensação. Um fio tênue de fé e confiança, ainda frágil, mas vivo. O coração batia acelerado, mas dessa vez não era apenas medo. Havia esperança. Um sorriso tímido surgiu e, mesmo sem perceber, meus olhos brilharam com lágrimas contidas. Ele sorriu de volta e, naquele momento, mesmo que silenciosamente, um laço começou a se formar entre nós, sutil, puro, cheio de promessas que ainda não sabíamos como seriam cumpridas. O telefone tocou de novo, trazendo notícias do mundo real. Minha mãe estava no telefone, sua voz carregada de preocupação e desapontamento. Você precisa conversar comigo agora. É sério, sua vida está mudando. O calor subiu ao meu rosto e um nó se formou na garganta. Eu sabia que não podia mais fugir do confronto familiar. Cada passo em direção à decisão certa parecia mais pesado, mais urgente. A pressão social, a expectativa familiar, tudo conspirava contra meu coração em turbulência. Quando desliguei o telefone, ele ainda estava ali, observando meu estado com atenção silenciosa. Sem dizer nada, ele estendeu a mão, oferecendo apoio mais uma vez. Eu hesitei, e então, de forma instintiva, coloquei minha mão sobre a dele. Era um gesto simples, mas carregado de significado, confiança, compreensão e uma intimidade que crescia lentamente, como uma chama tímida resistindo ao vento. Um arrepio percorreu meu corpo, mas dessa vez era diferente. Não era medo, era uma mistura de emoção e esperança.
Mas antes que eu pudesse processar tudo, eu ouvi uma sirene distante, seguida pelo som de passos apressados no corredor do café. Olhei pela janela e vi uma figura encapuzada, parada por um instante, observando a rua. Um frio percorreu minhas espinhas. A sensação de segurança que ele trazia desapareceu por um instante, substituída por uma apreensão silenciosa, como se o mundo estivesse conspirando para testar minha fé e coragem. A figura encapuzada desaparece, mas deixa para trás uma carta misteriosa no balcão do café, endereçada a mim. Ao abrir, percebo que algo ligado à minha gravidez está prestes a vir à tona, e a carta sugere que meu segredo pode não ser apenas meu. Quando você sente o peso do mundo sobre os seus ombros, consegue entregar seus medos a Deus e confiar que Ele está guiando cada passo seu? Em algum momento, percebemos que fugir não é mais uma opção, que a vida nos força a decidir, mesmo quando o coração ainda treme de medo. O céu da manhã estava tingido de cinza e dourado, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Cada passo que eu dava em direção ao hospital parecia um teste silencioso, uma prova que eu não tinha certeza de conseguir passar. O vento frio cortava meu rosto, carregando consigo o cheiro úmido das ruas, da grama recém-cortada e de algumas flores que teimavam em resistir ao outono. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo ecoando em meus ouvidos, um tambor insistente que me lembrava do peso da responsabilidade que eu carregava. Ao chegar à recepção, a papelada parecia interminável. Cada formulário um lembrete da gravidade da situação. As mãos tremiam e eu sentia o frio da cadeira sob os meus quadris. A respiração se tornava pesada. O aroma do hospital, desinfetante misturado com perfume de medicamentos, parecia me envolver num manto de realidade dura e impessoal. Eu queria fugir, mas sabia que não podia. A decisão que eu adiava precisava ser feita agora. E então ele apareceu, sem avisar, como se soubesse exatamente onde eu estaria. Ele entrou no saguão com passos silenciosos, mas firmes, trazendo consigo aquela aura de calma e proteção que eu ainda não conseguia entender. O cheiro suave da colônia misturava-se ao do hospital, criando uma sensação quase surreal, e meu coração disparou. Ele sorriu, delicado, e se aproximou, apoiando uma mão suave no meu ombro. "Estou aqui", disse. Não precisava mais de palavras. A presença dele já falava por si mesma. Sentamos juntos na sala de espera. Ele segurava minha mão, seus dedos aquecendo os meus, transmitindo uma segurança silenciosa. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Carinho, cuidado, fé. Ele não tentava resolver meus problemas, não me oferecia soluções fáceis. Apenas estava ali, permitindo que eu sentisse que não precisava enfrentar tudo sozinha. Um arrepio percorreu meu corpo e percebi que, mesmo no meio do medo, uma chama de esperança começava a brilhar dentro de mim. A enfermeira finalmente chamou meu nome e eu respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo tensionado. No corredor, os passos ecoavam como um prenúncio do que estava por vir. Cada sala que passávamos exalava cheiro de desinfetante e flores murchas, o que aumentava minha ansiedade. Quando entrei na sala de ultrassom, o frio do equipamento tocando minha pele foi um choque, e por um instante senti vontade de fugir. Mas ele segurou a minha mão, e o toque dele foi suficiente para me ancorar naquele momento. Enquanto o técnico aplicava o gel na minha barriga, o monitor revelou a primeira imagem do meu bebê. Um pequeno ponto pulsante, frágil e ao mesmo tempo intenso. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar, misturadas de medo, culpa e uma emoção que eu não conseguia nomear. Ele me apertou levemente a mão, transmitindo força silenciosa.
Viu? Cada vida tem valor. Cada batida de coração é um milagre de Deus. O silêncio do hospital foi cortado pelo som do meu próprio choro, misturado ao bater do meu coração. Senti a presença divina naquele instante, como se cada batida do coração do meu filho fosse uma mensagem direta de esperança e propósito. Eu sabia que precisava decidir, mas a perspectiva de permitir que a vida continuasse, mesmo com medo, era aterrorizante e transformadora ao mesmo tempo. Depois do exame, caminhamos lado a lado até o café próximo, onde a luz suave do entardecer entrava pelas janelas. Ele comprou 2 cafés, o aroma quente misturando-se ao cheiro doce do pão fresco do local. Sentamos em silêncio, apenas compartilhando aquele momento. Ele desenhou figuras simples no guardanapo, pequenas mensagens de fé e esperança, enquanto me olhava nos olhos, transmitindo confiança e cuidado. Cada gesto dele era um lembrete de que, mesmo no meio do caos e julgamento do mundo, havia alguém que via valor na minha e na vida que eu carregava. Mas o mundo lá fora continuava a pressão silenciosa. Mensagens da mãe, olhares curiosos de pessoas na rua, julgamentos invisíveis da sociedade. Quando olhei para o meu celular, uma nova notificação apareceu. Um e-mail do consultório, indicando complicações possíveis se eu tomasse decisões precipitadas. Um arrepio percorreu minha espinha. Cada escolha parecia mais pesada, mais urgente. Eu estava entre a dor e a esperança, entre o medo e a fé. E uma pergunta silenciosa crescia dentro de mim. Como posso escolher a vida quando tudo dentro de mim ainda teme o desconhecido? No caminho de volta para casa, percebo que alguém está me seguindo. Passos firmes e silenciosos, mas não consigo ver o rosto. Um frio percorre minha espinha e sinto que minha vida está prestes a enfrentar um novo desafio. E dessa vez, não é só sobre mim. Quando você precisa tomar uma decisão que muda tudo, consegue confiar que Deus está ao seu lado, mesmo que cada escolha pareça impossível? Às vezes, a família não nos julga apenas pelo que fazemos, mas pelo que eles acreditam que poderíamos ter sido. E essas expectativas podem doer mais que qualquer julgamento externo. O telefone tocou com força, o som seco ecoando pelo meu pequeno apartamento. Minha mãe estava do outro lado, a voz carregada de tensão, misturada de medo, frustração e desapontamento. Nós precisamos conversar, agora, disse ela, como se cada palavra fosse um trovão. Eu sentei-me na beira da cama, o colchão frio pressionando minhas costas, as mãos trêmulas segurando o celular. O aroma do café esfriado ainda pairava no ar, misturado com o cheiro da roupa recém-lavada, que eu mal conseguia dobrar. Cada detalhe parecia amplificar a ansiedade que já me dominava. Quando ela chegou, o ar se encheu de uma tensão quase física. O cheiro de seu perfume, misturado com o odor habitual do carro, me atingia de forma quase dolorosa, lembrando-me de todos os momentos em que suas expectativas me sufocaram silenciosamente. Ela me olhou com intensidade e eu senti cada fibra do meu corpo tremer diante daquele olhar crítico. Você não pode simplesmente ignorar isso. Não é só sobre você, Minseo Odin. Você precisa pensar nas consequências, disse ela, cada palavra golpeando como um martelo em minha mente. Eu queria fugir, desaparecer, mas naquele instante percebi que não podia mais fugir da verdade. Minha respiração se acelerou e meu estômago embrulhou. As lágrimas começaram a rolar, silenciosas, enquanto tentava explicar meu ponto de vista. Eu não sei, eu só sei que talvez eu possa fazer diferente, mãe. Talvez eu possa tentar confiar em Deus e cuidar dessa vida. Minhas palavras saíram trêmulas, mas havia sinceridade nelas. Foi nesse momento que ele entrou.
não era apenas presença física, era um bálsamo para minha alma ferida. Ele segurou minha mão e o simples toque transmitiu mais conforto do que qualquer palavra poderia. O toque era firme, mas delicado, como se dissesse: você não está sozinha. Eu estou aqui. Deus está aqui. Minha mãe olhou surpresa, mas não disse nada. Apenas observou. O ar parecia mais denso, carregado de emoções conflitantes, e a luz da tarde, entrando pela janela, criava sombras dramáticas pelo apartamento, acentuando cada expressão no rosto de cada um. O rapaz cristão inclinou-se e falou com calma: eu sei que é difícil aceitar, mas cada vida tem propósito. Mesmo quando não entendemos, Deus nos guia e nos dá forças para enfrentar os desafios. Eu senti o calor da mão dele envolver a minha e pela primeira vez senti que não precisava carregar tudo sozinha. Meu corpo tremeu, não mais de medo, mas de emoção e reconhecimento silencioso do cuidado dele. A tensão social começou a se infiltrar ainda mais, quando mensagens e olhares começaram a chegar do mundo lá fora. Amigos, colegas, vizinhos, todos murmurando, comentando, julgando. Senti o peso da expectativa e da pressão social quase me esmagar. Mas cada gesto dele, cada toque, cada olhar compreensivo me lembrava que mesmo em meio aos julgamentos havia esperança. Eu podia confiar, mesmo que em pequenos passos. Enquanto conversávamos, ele me ajudou a organizar a papelada do hospital. Pequenas ações de cuidado que pareciam insignificantes, mas que tocaram profundamente meu coração. Dobrou documentos, segurou minha caneta, guiou meus movimentos de forma quase paternal, mas ainda carregada de ternura e proximidade. Cada gesto dele era um recordatório de que o amor pode ser puro e transformador, mesmo em meio ao caos. Quando o dia começou a escurecer, a cidade mergulhou em tons de laranja e roxo. As ruas começavam a se encher de pessoas, luzes piscando, sons de buzinas e passos apressados ecoando pelo ar. Eu me senti observada, vulnerável, mas também fortalecida. Ele me acompanhou até a janela. O vento frio entrando e misturando-se ao aroma da noite úmida, trazendo consigo uma sensação de liberdade que eu não sentia há semanas. Lembre-se, disse ele, segurando minha mão. O valor da vida que você carrega é maior do que qualquer julgamento que possam fazer. Deus está com você, sempre. Mas então, quando finalmente senti um fio de alívio, ouvi uma batida forte na porta. O coração disparou, a respiração falhou. Não era minha mãe, não era ele. Alguém do lado de fora queria falar comigo, mas a voz não veio. Apenas passos rápidos se afastando pelo corredor, deixando para trás uma sensação de inquietação. Um envelope preto desliza sob a porta, sem remetente, sem explicações. Apenas a certeza de que minha gravidez agora envolve mais do que o meu medo e a minha fé. Alguém está observando, testando minha coragem e meu coração. Há momentos em que a vida nos empurra para além do que podemos suportar. E é nesse abismo que precisamos decidir se vamos ceder ao medo ou nos apoiar na fé e na esperança. A noite caiu pesada sobre a cidade, cobrindo ruas e prédios com uma penumbra quase opressiva. Meu apartamento, pequeno e silencioso, parecia menor, apertado, o ar carregado com mistura do perfume da noite entrando pela janela e o aroma residual do café da tarde. O envelope preto ainda estava sobre o chão, como uma presença silenciosa e ameaçadora. Cada som, o tic-tac do relógio, o vento batendo contra a janela, os passos ocasionais no corredor, parecia amplificar meu coração acelerado. Tentei ignorá-lo por um momento, mas a curiosidade e o medo se misturaram quase de forma dolorosa.
O envelope estava selado com cuidado, sem nenhum nome, apenas um símbolo que eu não reconhecia. Algo que parecia gravado em tinta preta fosca. Eu hesitei, sentindo as mãos tremerem, cada respiração pesada, o frio percorrendo minha espinha. Era impossível evitar. Eu precisava abrir. Enquanto meu coração disparava, ele entrou silenciosamente, como se tivesse pressentido minha ansiedade. Seus olhos encontraram os meus e naquele olhar havia não apenas preocupação, mas um convite silencioso. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ele se aproximou devagar, tocando meu ombro, um gesto simples, mas que trouxe uma sensação de proteção e conforto. O calor do toque dele contrastava com o frio da noite, e minhas mãos encontraram as dele de forma instintiva, agarrando-se a essa âncora silenciosa. Juntos, abrimos o envelope. Dentro, uma carta detalhava que alguém havia descoberto minha gravidez e sugeria que eu estava em perigo de exposição pública e julgamento. Cada palavra era calculada para provocar medo, vergonha e confusão. Meu corpo tremeu e o papel parecia pesar toneladas em minhas mãos. A sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Minha vida, minha fé, minha escolha, tudo parecia ameaçado. Ele segurou minha mão ainda mais firme. E seu olhar encontrou o meu com intensidade silenciosa. Não deixe que o medo controle você. Deus conhece seu coração. Ele está com você e juntos podemos enfrentar qualquer ameaça. Suas palavras eram como uma lâmpada acesa na escuridão. Pequenas, mas poderosas o suficiente para iluminar meu caminho. Um arrepio percorreu meu corpo, misturando medo, alívio e uma confiança que eu ainda não sabia nomear. Sentados lado a lado, começamos a conversar sobre fé, sobre escolhas e sobre esperança. Ele desenhou no guardanapo simples figuras de proteção e cuidado, pequenos símbolos de fé que me lembravam que cada vida tem valor e propósito. Cada gesto dele, cada sorriso tímido, cada toque suave transmitia segurança e proximidade, aprofundando um vínculo que até então estava construído apenas com palavras e olhares. Enquanto falávamos, percebi que o envelope não era apenas uma ameaça, mas um convite silencioso para enfrentar a realidade. A pressão social, as expectativas familiares, o julgamento invisível das pessoas, tudo isso ainda estava presente. Mas pela primeira vez, senti que não precisava enfrentá-lo sozinha. Meu coração começou a se abrir, permitindo pequenos lampejos de esperança e fé a crescerem. O romance entre nós se manifestava em pequenos gestos, o toque discreto da mão, o cuidado em ajustar meu casaco, o olhar que transmitia compreensão sem precisar de palavras. Era um tipo de intimidade pura e delicada, enraizada em confiança, fé e respeito mútuo. Cada momento era carregado de emoção silenciosa, sensorialidade e conexão espiritual. Mas o suspense não acabava ali. Quando eu olhei pela janela para buscar algum conforto na cidade iluminada, vi uma sombra parada do outro lado da rua, observando o prédio com atenção. Meu coração disparou novamente, e o toque dele na minha mão me lembrou que, mesmo com medo, não estava sozinha. A sombra desapareceu, mas deixou uma sensação inquietante. Alguém estava vigiando cada passo que eu dava. Um novo bilhete cai do interfone do prédio, sem remetente, apenas com as palavras: "A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Está pronta para enfrentá-la?" Meu coração treme e o medo se mistura com uma decisão que precisa ser tomada ainda essa semana. Quando o medo do julgamento alheio ameaça paralisar suas decisões, você consegue se apoiar na fé e agir de acordo com a verdade que Deus coloca em seu coração? Dizer a verdade é como abrir uma porta para o desconhecido. Medo, julgamento e às vezes milagres que não imaginávamos serem possíveis. O amanhecer trouxe consigo um frio cortante que entrava pelas frestas da janela, misturando-se ao aroma de chá recém-preparado e pão quente. Meu coração estava acelerado, cada respiração pesada, como se eu carregasse não apenas o meu próprio medo, mas o peso de toda a responsabilidade que estava prestes a revelar à minha família. As paredes do meu quarto, antes apenas testemunhas silenciosas das minhas lágrimas e pensamentos confusos, agora pareciam antecipar a tensão que se aproximava.
Eu sabia que não podia mais adiar. Era hora de falar, de encarar o julgamento, a compreensão e talvez até a rejeição. Minha mãe estava sentada na sala de estar quando eu entrei. O olhar dela, ainda misto de preocupação e ceticismo, encontrou o meu. Senti um frio percorrer a minha espinha. Respirei fundo, tentando encontrar forças, lembrando-me das palavras dele. Deus está com você, cada passo do caminho. O aroma familiar da casa, do café e da madeira antiga parecia se misturar com o meu medo, criando uma tensão quase palpável no ar. Mãe, eu preciso contar algo importante. Comecei, a voz trêmula, mas carregada de sinceridade. Ela me olhou, esperando, e senti que aquele instante poderia mudar tudo. Eu estou grávida. As palavras saíram lentamente, cada sílaba carregada de medo, culpa e uma estranha esperança. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Apenas o tic-tac do relógio parecia preencher o espaço entre nós. Minha mãe se levantou lentamente, seus olhos marejados. Por um instante pensei que ela ia gritar, que as expectativas dela me esmagariam completamente, mas em vez disso, ela respirou fundo, tocou meu ombro com cuidado e disse: "Seu Jim, eu não entendo tudo agora, mas você não está sozinha. Vamos passar por isso juntas." Um alívio profundo me tomou e minhas mãos tremeram ao sentir o toque dela, não mais julgamento, mas compreensão. Quando ele chegou, trouxe consigo a calma que parecia irradiar pelo ambiente. O aroma do seu perfume misturou-se com o do chá, criando uma sensação quase mágica. Ele se aproximou, segurou minha mão e, com um sorriso tímido, disse: "Você foi corajosa. Enfrentar a verdade é um ato de fé." Cada gesto dele, ajustar meu casaco, segurar minha mão, olhar nos meus olhos com intensidade e ternura, transmitia proteção, cuidado e um afeto genuíno que aquecia meu coração em meio à tempestade emocional. Mas o mundo lá fora ainda não tinha se acalmado. Quando olhei pela janela, percebi figuras observando a entrada do prédio. Silhuetas discretas, quase invisíveis, mas suficientemente ameaçadoras para que meu coração disparasse. O envelope e o bilhete misterioso ainda pesavam na minha mente. Quem poderia estar observando? Qual era a intenção dessas pessoas? A sensação de vulnerabilidade retornou com força, misturando medo e urgência, lembrando-me de que cada decisão que eu tomava estava sendo monitorada de alguma forma. Ele se aproximou de novo, sussurrando palavras de conforto e fé. Não permita que o medo controle suas escolhas. Deus nos dá coragem e discernimento para enfrentar o que parece impossível. Eu respirei fundo, sentindo cada palavra penetrar meu coração, criando raízes de coragem e esperança. Mesmo com a tensão crescendo, seu cuidado e presença me lembravam que não precisava enfrentar tudo sozinha. Enquanto conversávamos, pequenos gestos de afeto e romance surgiam naturalmente. Ele segurava minha mão enquanto caminhávamos pelo corredor, ajustava meu casaco quando o vento frio entrava pela janela, olhava nos meus olhos com atenção genuína enquanto falávamos sobre fé, esperança e escolhas futuras. Cada gesto, por mais simples que fosse, transmitia uma intimidade pura e delicada, reforçando que o amor verdadeiro é construído com cuidado, paciência e confiança. O suspense se intensificou quando recebi uma ligação anônima, com uma voz distorcida dizendo apenas: "Você não sabe com quem está lidando. Sua decisão não ficará escondida por muito tempo." Um arrepio percorreu minha espinha, e o toque dele na minha mão me lembrou que, mesmo com ameaças externas, havia proteção e fé que me sustentavam.
Enquanto caminhávamos para a entrada do prédio para verificar quem estava fora, a luz do corredor piscou e a figura de alguém encapuzado desapareceu rapidamente, deixando para trás uma sensação inquietante. Meu segredo ainda estava em perigo, e o próximo desafio seria enfrentá-lo de frente. Quando sua vida parece cercada por julgamentos, pressões e ameaças, você consegue confiar que Deus está com você e que Ele proverá coragem para enfrentar cada desafio? Às vezes, o mundo inteiro parece conspirar para nos derrubar. E é nesse instante que precisamos escolher entre ceder ao medo ou nos apoiar na fé que nos sustenta. A manhã amanheceu pesada, o céu carregado de nuvens cinzentas que pareciam refletir meu estado de espírito. Cada som da rua parecia amplificado, buzinas, passos apressados, vozes indistintas de pessoas comentando e julgando e o som distante de crianças brincando. Meu coração batia acelerado, misturando medo, ansiedade e uma pontada de determinação. Eu sabia que esse dia seria decisivo. Seria o dia em que enfrentaria não apenas a sociedade, mas a mim mesma e meus próprios medos. A escola e o bairro já não eram apenas lugares de estudo ou passeio. Eram territórios de olhares inquisidores e comentários sussurrados. Rumores sobre a minha gravidez já circulavam, e cada passo que eu dava parecia ser observado. A sensação de vulnerabilidade era quase física, como se o ar tivesse mais denso, cada olhar carregado de julgamento. Mas ao meu lado ele estava presente, segurando minha mão de forma firme e silenciosa. O toque dele não era apenas físico, era espiritual, uma âncora de fé, calma e amor genuíno. Enquanto caminhávamos, cada gesto dele transmitia cuidado e proteção. Ele ajustava minha mochila, mantinha minha mão entrelaçada na dele e olhava nos meus olhos como se dissesse: "Você não está sozinha, não importa o que aconteça." O perfume suave dele misturava-se com o ar frio da manhã, criando uma sensação quase mágica. Uma lembrança de que, mesmo em meio à pressão e ao medo, existia algo puro e verdadeiro. Chegamos à escola, onde os olhares de julgamento eram intensos. Sussurros, comentários distantes e a sensação de todos os segredos sendo expostos ao mundo faziam meu peito doer. Eu senti vontade de recuar, de fugir, mas ele me puxou levemente pelo braço com um sorriso sereno. Lembre-se, Deus conhece seu coração e Ele está com você em cada passo. Suas palavras, misturadas ao calor da mão dele, me deram coragem suficiente para continuar, mesmo com o peso da sociedade sobre mim. Durante a aula, cada olhar e cochicho parecia amplificar a minha ansiedade. As mensagens no celular, as redes sociais, tudo reforçava a pressão social sobre minha gravidez. Mas naquele instante, entre a tensão e o medo, sentia uma conexão ainda mais profunda com ele. Depois da aula, fomos caminhar por um parque próximo. O aroma das árvores, a grama molhada pelo orvalho da manhã e o som distante de crianças brincando criavam um contraste quase surreal com a pressão que eu sentia. Sentamos em um banco e ele segurou minha mão com delicadeza, aproximando-se de forma quase protetora. Você é mais forte do que pensa. Deus te criou com propósito e a vida que você carrega também tem valor e missão. Cada palavra dele parecia penetrar no fundo do meu coração, despertando emoções que eu não conseguia conter. O romance entre nós atingia a sua intimidade emocional máxima, mas de forma pura, espiritual, sem pressa ou toque inadequado. Apenas presença, cuidado e fé compartilhada. Enquanto falávamos, uma notificação chegou no meu celular.
Uma mensagem anônima ameaçando revelar mais detalhes sobre minha gravidez, usando fotos e rumores. Um frio percorreu minha espinha. A pressão social já era intensa, mas agora a ameaça direta tornou tudo mais real e urgente. Meu coração disparou e o toque dele na minha mão foi suficiente para me lembrar que não precisava enfrentar isso sozinha. Ele inclinou-se e sussurrou: mesmo na escuridão, Deus nos dá coragem para enfrentar o que parece impossível. O suspense atingiu seu ápice quando, ao sairmos do parque, percebi que alguém nos seguia. A figura mantinha a distância, mas havia intenção clara. Cada passo que nós dávamos era acompanhado por olhos invisíveis, e meu coração se encheu de medo e determinação ao mesmo tempo. Ele apertou minha mão e eu senti que, mesmo com ameaças externas, havia uma força maior nos guiando. A figura encapuzada se aproxima silenciosamente em uma esquina, revelando parcialmente o rosto, alguém que eu conheço de forma inesperada. E sua presença sugere que minha gravidez e o meu segredo estão prestes a se tornar públicos de maneira inesperada e incontrolável. Quando tudo ao seu redor parece estar contra você, é possível manter a fé e agir com coragem, confiando que Deus está presente em cada passo, mesmo que ninguém mais veja? E foi no silêncio da noite, quando todos os medos pareciam mais altos que meus pulmões, que percebi: a coragem não nasce do mundo, mas da fé que Deus planta dentro de nós. O dia amanheceu limpo, como o céu tingido de um azul profundo, quase transparente, como se todo o universo tivesse decidido respirar aliviado junto comigo. O vento fresco entrava pela janela, trazendo o aroma da terra molhada e das flores do jardim da frente, misturando-se ao cheiro de pão recém-assado na cozinha. O ambiente parecia respirar junto comigo, um prenúncio silencioso de que algo novo estava prestes a acontecer, não apenas fora de mim, mas dentro do meu coração. Eu ainda sentia os resquícios do medo, da pressão social, dos olhares julgadores, mas agora havia uma chama diferente queimando dentro de mim: fé, esperança e coragem. Olhei para ele sentado ao meu lado no sofá, segurando minhas mãos, olhos fixos nos meus, transmitindo uma calma profunda. Seu toque era firme, mas delicado, transmitindo não apenas amor, mas uma segurança espiritual que eu nunca tinha sentido antes. Cada batida do meu coração parecia sincronizada com a sua, e com cada batida senti o peso da ansiedade se dissipar. Minha mãe entrou na sala, e pela primeira vez o silêncio não era ameaçador, mas acolhedor. Ela segurou meu rosto entre as mãos, olhou nos meus olhos e disse: "Seu Jim, eu vejo sua força, vejo a vida que você protege. Eu estarei com você em cada passo." As lágrimas escorriam dos meus olhos, não de medo, mas de alívio e reconhecimento. O abraço que se seguiu foi carregado de perdão, amor e aceitação. Um momento de reconciliação que parecia dissolver semanas de tensão familiar em segundos. Quando saímos para enfrentar a cidade, percebi que os olhares e murmúrios ainda existiam, mas já não tinham poder sobre mim. Cada passo que eu dava estava sustentado pela fé e pela certeza de que Deus estava comigo. O rapaz cristão caminhava ao meu lado, braços entrelaçados, dedos entrelaçados nos meus, cada gesto carregado de cuidado, ternura e intimidade pura. O romance atingia seu ápice emocional, não era apenas atração, mas uma conexão espiritual que elevava cada toque, cada sorriso, cada palavra. Quando caminhávamos pelo parque, os sons da cidade se misturavam com o canto dos pássaros e o sussurro das folhas, criando uma trilha sonora quase divina. Ele segurou minha mão e disse: "Você transformou o medo em coragem, desespero em esperança. Cada passo seu é uma vitória, e a vida que você carrega é um testemunho da graça de Deus." A sensação de paz que invadiu meu coração foi quase física, como se uma corrente quente tivesse passado pelas minhas veias, dissolvendo a tensão restante e preenchendo-me de uma confiança serena. Chegamos ao hospital para o acompanhamento do bebê.
e a imagem no ultrassom nos deixou sem palavras. Um pequeno ser pulsando com vida, frágil, mas poderoso em significado. Ele sorriu, os olhos brilhando de emoção, e eu senti que cada lágrima, cada medo, cada dúvida que me assombrava havia sido transformada em algo maior: fé, amor e propósito. Ali, naquele instante, percebi que não estava descriando, mas renascendo para a vida com Cristo no centro do meu coração. O suspense final se dissipou quando descobrimos que a figura encapuzada que nos seguia, na verdade, era alguém preocupado com a nossa segurança, um amigo que percebeu os rumores e veio alertar. A revelação trouxe alívio, mas também reforçou a sensação de que Deus guia e protege mesmo através de pessoas inesperadas. O mundo lá fora ainda existia, com suas opiniões e pressões, mas dentro de mim havia paz e certeza. O romance finalmente encontrou sua expressão mais pura e espiritual. Um beijo delicado na testa, mãos entrelaçadas, sorrisos compartilhados, olhares que não precisavam de palavras, apenas presença e amor verdadeiro. A vida que eu carregava se tornou símbolo de esperança, a fé que eu nutria, fonte de coragem, e cada gesto de carinho, um reflexo de que o amor de Deus transforma a dor em alegria. O episódio termina com a protagonista ajoelhada no quarto, segurando sua barriga e orando em silêncio. A câmera captura lágrimas de gratidão, respiração profunda e o brilho nos olhos que revela a transformação completa. Ela murmura: "Obrigada, Senhor, por me mostrar que mesmo no medo, a vida é preciosa e a fé é minha força." O rapaz cristão se ajoelha ao lado, mãos dadas, e juntos agradecem, simbolizando união, fé e esperança. Quando a vida te coloca diante de escolhas impossíveis e pressões externas, você consegue confiar que Deus está guiando os seus passos e transformando cada desafio em esperança e propósito? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilha com alguém que precisa de esperança e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias que mostram como a fé e o amor podem transformar vidas, coração e brilho.